Eu sou a Luísa Guimarães e hoje a gente vai falar sobre mais uma prática baseada em evidência na intervenção de indivíduos do espectro, a prática do automonitoramento. Você já ouviu falar nessa prática? A Paula Bulerjan é a nossa convidada de hoje que vai contar um pouquinho da experiência dela com essa estratégia do automonitoramento. A prática do automonitoramento é uma prática comum dentro da análise do comportamento aplicada, onde são criadas estratégias para que o indivíduo, o aprendiz, consiga se automonitorar e autorreforçar os próprios comportamentos. Nesse sentido, o objetivo é a redução de comportamentos disfuncionais e aumento de comportamentos de engajamento em tarefa e atividades. São utilizados aplicativos, timers e folhas de registro para ajudar esse indivíduo a se auto-observar, lembrar de se auto-observar e mudar o próprio comportamento. Paula, se apresenta para a gente, conta um pouquinho da sua experiência com essa prática. Eu sou a Paula, sou analista do comportamento, trabalho com crianças desde intervenção precoce a adultos autistas. E falar do automonitoramento é um desafio de importância, porque quando a gente discute esse procedimento, a gente está querendo entrar mais nesse campo do autismo da independência, nesse campo do autismo que eles têm mais controle sobre as suas decisões, sobre o seu próprio comportamento. Se a gente parar para pensar, o autista, ele é um indivíduo que sempre tem muito suporte. A aprendizagem é feita de uma forma fragmentada, você tem DDT, você tem naturalístico, você tem vários procedimentos para ajudar a aumentar a probabilidade, né, de que o comportamento ocorra e seja reforçado. Então, assim, são indivíduos que não aprenderiam, talvez, de uma forma tão eficiente num ambiente natural, com as oportunidades do dia a dia. Então, o tempo todo eles são estimulados. Tem alguém ali, ao lado deles, estimulando oportunidades. O que acaba gerando nisso? Uma dependência do outro. E até muito uma autoconfiança comprometida, porque sempre tem alguém do lado indicando, dando uma dica, fornecendo algo para que eles possam emitir os comportamentos que são adequados naquele ambiente e o que se espera para ele naquele ambiente. Então, quando o analista do comportamento ele entra com o automonitoramento, ele entra como um recurso, como um procedimento para ajudar a dar mais autonomia. Então, é para retirar também um pouco essa ajuda que eles receberam de uma forma tão intensa durante tanto tempo e para que eles possam ter mais controle do comportamento da própria vida. Por exemplo, atividades domésticas. Vamos pensar num paciente que ele precisa se engajar em atividades da casa, do dia a dia, e ele precisa lembrar sozinho dessa atividade. Porque a gente tem percebido isso muito no adolescente, nas atividades adaptativas. Ele não se recorda que ele tem que levar o lixo para fora da casa, ele não lembra que ele precisa molhar as plantas, tarefas dele do dia a dia. No início, a gente por exemplo, eu nem coloco o horário que ele tem que fazer a atividade, mas até o final do dia, do início ao final, ele precisa cumprir aquelas atividades domésticas que foram combinadas com a família. E quando ele cumpre, o interessante é que ele se auto-reforce, ele disponibilize para ele mesmo o reforçador e não a família. Porque se a família disponibilizar, de novo ele vai estar num problema relacionado a depender de alguém. E o que a gente quer? A gente quer autonomia. Então, vamos lá que a família combinou 2 tarefas com ele, simples. Jogar o lixo e molhar as plantas. Ele tem o dia todo para fazer isso. Contudo, até o final do dia ele tem que cumprir, ele tem que estar lá. Uma coisa importante nisso é também o checklist estar num local super visível, né?
Não adianta você criar uma estratégia de automonitoramento e colocar o checklist dentro da gaveta, colocar o checklist no guarda-roupa, colocar o checklist em locais que ele não veja. Porque o automonitoramento também funcione, eu preciso pensar com o meu paciente qual é o local que eu coloco esse checklist e ele sempre vai passar e bater o olho. É na porta do quarto, é perto do computador. Eu preciso que seja um local que ele várias vezes no dia ele passe o olhar. Passou o olhar, ele vai se recordar. Opa, preciso fazer. E aí ele vai selecionar o melhor momento para fazer ou não. Então, acho que esse também é um exemplo concreto. É motivar o paciente a fazer isso. Porque são tantos anos, eu acho que sendo o tempo todo lembrados do que precisa ser feito, auxiliados, que eu não sei se eles entendem toda a importância dessa autonomia, do quanto é bom ter autonomia, do quanto é bom você poder fazer, sabe, se auto-observar, ter controle, que é muito. Vamos voltar para o exemplo das atividades domésticas, que é muito mais interessante ele definir qual é o horário que ele vai fazer isso, no horário que ele está se sentindo melhor, que ele está mais disposto, do que ser imposto pela família. Faça isso agora, faça aquilo outro. Então, eu acho que a motivação é uma coisa, é um grande desafio nos procedimentos de automonitoramento, porque dependem muito deles perceberem a importância e estarem dispostos a fazer.
é motivar o paciente a fazer isso. Porque são tantos anos, eu acho que sendo o tempo todo lembrados do que precisa ser feito, auxiliados, que eu não sei se eles entendem toda a importância dessa autonomia, do quanto é bom ter autonomia, do quanto é bom você poder fazer, sabe, se auto-observar, ter controle, que é muito. Vamos voltar para o exemplo das atividades domésticas, que é muito mais interessante ele definir qual é o horário que ele vai fazer isso, no horário que ele está se sentindo melhor, que ele está mais disposto, do que ser imposto pela família. Faça isso agora, faça aquilo outro. Então, eu acho que a motivação é uma coisa, é um grande desafio nos procedimentos de automonitoramento, porque dependem muito deles perceberem a importância e estarem dispostos a fazer.